Bem, irmãos, estamos aqui para mais um encontro na presença do nosso Deus, compartilhando desse momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, que por tudo tem sempre manifestado a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e os seus cuidados para conosco. Nós então constatamos tudo isto dia a dia. E agora, nesse momento, nós queremos expressar em forma de culto, expressar ao nosso Deus tudo o que nós temos em nosso coração, tudo o que sentimos como gratidão por tudo que Ele nos tem feito. Quero, neste momento, iniciar o culto convidando-o para ler conosco no Salmo 119, aliás, no Salmo 19, os versículos de 1 a 4, que assim nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Que Deus se encarregue de colocar em nossos corações essa porção tão maravilhosa de sua palavra e assim entendamos aquilo que o Senhor através dela quer nos falar. Quero neste momento convidá-lo para que oremos ao Senhor. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tens nos dispensado, por teus cuidados, porque dia a dia nós contamos com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Como Pai que ama aos seus filhos, e assim lhes dedica todo o cuidado e está sempre procurando suprir todas as suas necessidades, assim o Senhor cuida de nós. E nós louvamos a Ti, ó Deus, por tudo que tens nos proporcionado dia a dia, Senhor. Quero Te agradecer, ó Deus bendito, por Tua palavra que lemos neste momento. Queremos Te agradecer porque ela nos mostra de uma maneira muito clara como nós constataremos a Tua existência no mundo. A maneira como o Senhor se revela a todos nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem sempre feito com que nós conheçamos a Ti através das diversas fontes de revelação que o Senhor tem nos dado. E assim uma delas é a própria natureza. E nós Te agradecemos por isto, ó Deus bendito. Pela Tua existência, por termos a certeza da Tua existência, por crermos nisto e assim vivermos confiantes de que o Senhor está vivo e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quero, ó Deus bendito, Te agradecer por Tua igreja, quero Te agradecer por todos os irmãos que a compõem, quero, ó Deus bendito, rogar-Te pela vida de todos os irmãos, por tudo que eles precisam de Ti, que o Senhor dia a dia cuide dessas necessidades. Manifesta, Senhor, o Teu amor para com eles, de tal maneira que eles percebam isto sem nenhuma dúvida, Senhor. Continua derramando sobre cada um da Tua graça e da Tua misericórdia. Por tudo, ó Deus bendito, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bem, irmãos, como dizíamos, estamos aqui para mais um encontro. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado, por seus cuidados para conosco. Quero lembrar aos irmãos o nosso compromisso nesta semana, no
sábado, no domingo, celebraremos ao nosso Deus em 2 cultos de gratidão ao Senhor pelo aniversário de nossa igreja. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor, ao longo de todos esses anos, tem abençoado o povo que ao longo desses anos tem feito, formado, participado como membros da Igreja Evangélica Batista em Condado, e assim tem sustentado a tua obra, Senhor. Muito obrigado por isto, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. É isso que nós queremos dizer nesses dias de culto de gratidão, Senhor. Queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa gratidão a Deus pela existência da sua igreja aqui em Condado. E assim estaremos celebrando ao Senhor no sábado e também no domingo à noite. Queremos agora dizer que vamos continuar com a programação deste momento, louvando ao Senhor, e na sequência teremos uma mensagem da Palavra de Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando. Pela vida em Jesus eu coopero. Esse é o tema da nossa campanha. E por que cooperar? Vamos ver agora um vídeo da igreja lá em Chechel. Vamos ver para onde está indo a nossa cooperação e nossas ofertas. Pastor Humberto Umbelino, explique para a gente. Pela vida em Jesus eu coopero. Olá, queridos irmãos batistas do nosso estado. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020-2021. E a Igreja Batista em Chechel está cooperando. Os irmãos estão aqui cooperando com a construção de mais um templo da Igreja Batista aqui em Chechel. Graças a Deus e ao amor dos irmãos, ao amor de todos os batistas do nosso estado, também de um grupo de americanos, nós estamos construindo o 3º templo aqui em Chechel. 2 aqui em Chechel e um 3º lá em Campos Frios. Se Deus quiser, nós vamos construir mais um pouco. É só Deus permitir, é só Deus autorizar. Porque essa igreja está cooperando. Ali tem um grupo de irmãos, irmãs trabalhando. Aqui nós temos um outro grupo de irmãs trabalhando. É uma igreja que está completamente envolvida na obra missionária, no avanço da obra. Aqui estão os pedreiros, aqui em cima tem um pedreiro, e aqui tem irmãos, não somente da Igreja Batista, tem irmãos de outras denominações também, porque eu acredito que nós estamos acima de uma denominação. Nós somos o povo de Deus fazendo missões. Aqui está já o Ronaldo. Ronaldo! Ali está o Ronaldo cuidando da parte da coberta já. Raíza, os irmãos conhecem Raíza, né? Raíza está ajudando aqui enquanto ela está nesse período de afastamento. Aqui tem outro pedreiro. Aqui está o eletricista, irmão Rufino. Nós louvamos a Deus pelo que ele tem feito aqui em Chechel. Tenho certeza que esse tempo, quando estamos vivendo a nossa campanha de missões estaduais, 2020-2021, com o tema Pela Vida em Jesus eu coopero, Deus vai fazer muitas coisas. Quando a pandemia começou, nós começamos a construção desse templo. É um templo compacto, mas ele não é só um templo compacto. Ele é um templo que atende todas as nossas necessidades. Ele tem 3 pisos. É pequeno, mas um pequeno que se tornou muito grande. Esse é o 2º piso, onde funcionará a cozinha, mais 2 salas. E aqui nós temos uma outra sala, no que a gente está chamando de porão. É uma sala pequena, está escuro, você talvez não vai conseguir identificar. Mas eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, pastor, promotor de missões. Eu quero convidar as 530 igrejas, mais de 200 congregações, para participarmos da campanha de missões estaduais 2020-2021. Pela vida em Jesus eu coopero. Se todos nós cooperarmos, nós vamos avançar muito mais. Quero pedir a sua oração, quero pedir que você continue participando da campanha de missões,
com suas orações, suas ofertas, seu plano cooperativo, seu PAMI. Continue e venha a Chechel nos visitar. Deus abençoe. Pela vida de Jesus, eu coopero. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser. Agora sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por te servir. Queremos nesta noite te pedir que continue abençoando a vida do nosso pastor, que tem continuado firme pregando a tua palavra. Abençoe a vida de cada irmão que faz parte de nossa igreja, nossos familiares, livrando de todo mal. Que o teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, vamos agora meditar acerca da palavra do Senhor. Teremos a nossa mensagem bíblica e eu quero ler com você neste momento no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o versículo 19, que assim nos diz:
porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Oremos. Pai bendito, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações e assim entendamos a tua vontade e os teus propósitos para a nossa vida. Ajuda-nos a, assim, a assimilarmos aquilo que tu queres nos falar neste momento. Que o Espírito Santo nos fale profundamente, Senhor. É isto que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. O texto escrito agora, que lemos agora, é de autoria do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas é um texto escrito, ao que nos parece, pelo próprio apóstolo Paulo, pelo próprio punho. Ele vai então escrever aquela igreja, a igreja da Galácia. A igreja da Galácia é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, possivelmente já na primeira viagem missionária, onde ele andou por aquela região da Ásia Menor e ali plantou várias igrejas. A igreja da Galácia, então, foi plantada nessa passagem do apóstolo Paulo naquela região. Paulo planta uma igreja onde ele prega uma mensagem onde o que é suficiente para o ser humano se justificar diante de Deus é a graça divina. Ele prega então a salvação por meio da fé, sem a necessidade de se observar as obras da lei de Moisés. No entanto, após a saída do apóstolo Paulo daquele lugar, a igreja recebe influências de outras pessoas, especialmente de judeus, digamos que convertidos, mas ainda presos à tradição religiosa do judaísmo, e assim tentavam impor às outras pessoas a prática, a observação dos rituais do judaísmo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai contestar essas coisas, ele vai repreender a igreja, porque a igreja, de alguma maneira, está assimilando isso com muita facilidade e se esquecendo daquilo que o apóstolo ensinou, da maneira como o apóstolo ensinou. Na concepção do apóstolo Paulo, a salvação é pela graça, por meio da fé. E essa é a pregação do Evangelho. E ele chega a dizer que se alguém trouxer, mesmo que venha do céu, um outro Evangelho, além daquele que foi pregado por ele, pelos apóstolos, seja rejeitado, seja anátema. Porque para ele o Evangelho é aquele que ele pregou, aquele é o Evangelho verdadeiro. É esse Evangelho, então, que o apóstolo Paulo prega. E o apóstolo Paulo era criticado por alguns, ali naquele lugar, de trazer uma mensagem onde ele queria agradar as pessoas. Uma mensagem onde se falava numa liberdade, numa libertação, e sem a necessidade de se seguir os rituais da lei de Moisés. E Paulo vai também nessa carta contestar isso, a acusação de que ele queria agradar os homens, trazendo um evangelho fácil para as pessoas, e ele vai mostrar que não é isso, que ele não estava preocupado em agradar a homens, mas a Deus, que o seu compromisso era com Deus. E é nesse sentido que ele chega nesse texto, no versículo que lemos, e ele vai mostrar que
o que vale para ele é viver para Deus, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. E eu quero então pensar com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, sobre o viver para Deus. Viver para Deus. É possível viver para Deus? Como conseguir viver para Deus? Quais os passos a seguir? Quais os caminhos? O que fazer? Como fazer? O apóstolo Paulo nos orienta sobre isso. E eu diria que viver para Deus, primeiramente, é ter propósito. E é possível viver para Deus quando se tem propósito. Entendamos viver para Deus no sentido de agradar a Deus, no sentido de consagrar-se a Deus, no sentido de se estar em sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer, e assim nós poderemos, viveremos servindo ao Senhor, agradando ao Senhor. A nossa vida está voltada para o Senhor. Como o próprio apóstolo diz no versículo seguinte, no versículo 20, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ter propósito para viver para Deus, viver nesse sentido de consagrar-se ao Senhor, de ter uma vida voltada para o Senhor, como diz o apóstolo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ter propósito. Entendamos a palavra que o apóstolo diz no versículo 19, quando ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O afim aqui indica um objetivo, indica algo que se quer, um objetivo. Então, um propósito. Ter propósito daquilo que nós queremos. Queremos viver para Deus, temos objetivo nisso. Então, vamos focarmos nisso. E ter, então, esse propósito diante das nossas limitações. Mesmo diante das nossas limitações. Olhando o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 12, a palavra do Senhor assim nos diz, não está todo o versículo, mas vou destacar as palavras que nos mais interessante agora. E ele diz: porque em nós não há força para resistirmos, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui nós vamos encontrar, se você for observar no texto sagrado lá de Crônicas, é o momento onde Josafá, rei de Judá, está sendo ameaçado pelos um daqueles povos vizinhos ali, os moabitas, e ele então se vê diante de uma ameaça de um poderoso rei, um poderoso exército, e ele se vê agora meio que limitado diante de um inimigo tão forte, tão poderoso, e ele vai à presença do Senhor, vai orar ao Senhor, reconhecendo primeiramente que a sua força é pequena. Ele não tem força para resistir tamanho adversário. Ao mesmo tempo ele diz: não sabemos como fazer, mas uma coisa ele diz: eu sei, nossos olhos estão postos em ti. Nós, em alguns momentos da nossa caminhada, meus irmãos, nos deparamos com grandes obstáculos, com grandes, eu diria que, adversários que tentam nos amedrontar e nos tirar daquilo que nós queremos como propósito, temos como propósito, como objetivo na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. E essas coisas tentam nos afastar. E a gente olha e vê grandes obstáculos, grandes adversários, e ficamos muitas vezes: como vou resistir tamanha provação? Como eu vou resistir tamanha tentação? Como eu vou superar tamanho obstáculo? É nesse momento que nós, focados em nosso propósito, nós estaremos voltados para o nosso Senhor. Os nossos olhos,
a nossa visão estará posta no nosso Deus, colocada no nosso Deus que pode todas as coisas. E é isso que então que o rei Josafá diz ao Senhor em sua oração. O inimigo é muito grande, não temos como resistir diante dele. Não sabemos também como fazer. Não sei, Senhor, como fazer. Mas uma coisa eu sei, os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é ter foco, isso é ter objetivo, e aí confiar no Senhor, mesmo percebendo as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Mas o nosso Deus é forte, nosso Deus é grande, nosso Deus tem todo o poder. E aí, se nós temos um foco, nós vamos estar voltado para Ele, e assim vamos alcançar. Eu diria que também ter propósito diante de tudo que surge em nosso caminho, tentando nos envolver ou nos desviar. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o escritor sagrado diz que nós estamos temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. E diante disso ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Temos muitos obstáculos, muitas tentações, temos muitas coisas a tentar nos desviar. Tentam nos prender, estão nos assediando na nossa caminhada, tentando muitas vezes nos embaraçar, nos prender, em alguns momentos tentando nos desviar dos caminhos santos, dos caminhos do Senhor. O crente que quer realmente viver para Deus e tem um propósito firmado nisto, ele vai, diante de tudo que possa surgir, em sua caminhada de vida, ele vai estar focado no Senhor, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da sua fé, e ao mesmo tempo ele vai caminhar com perseverança, com determinação, ter propósito, meu irmão, minha irmã, é isto, é estar focado em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e assim perseverarmos na nossa carreira, na nossa caminhada da vida, certo de que o nosso Deus está conosco e vai nos dar a ajuda que precisamos. Assim, só nos é necessário termos propósito, estarmos focados nesse propósito. O que é que você quer da sua vida? Qual o seu objetivo? É agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver para Deus. Então, não deixe que nada disso lhe embarace. Não deixe que nada lhe faça desviar dos caminhos do Senhor. Foque-se, esteja centralizado no seu Salvador, em Jesus Cristo. Eu diria ainda que viver para Deus é ter propósito para não investir em coisas que não lhe será útil. O apóstolo diz, na primeira parte do versículo 19, nós já lemos, e ele, lembrando mais uma vez o que ele diz, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Entende o que o apóstolo Paulo quer nos falar? O apóstolo Paulo, ele era judeu, digamos que original, era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele seguia tudo aquilo que era ensinado dentro do judaísmo. Ele estava ali centralizado, antes de conhecer a Jesus Cristo, em tudo que era da religião judaica. E a lei para ele era algo muito precioso. Mas quando ele se encontra com Jesus Cristo, quando ele entende que o ser humano se justifica diante de Deus, não é pela lei, não é pelas obras, mas é pela graça, é pela misericórdia divina, é por meio da fé. Ele agora vai dizer, eu morri para a lei. Eu morri para a lei.
porque pela própria lei eu morri. Então, a partir do momento que ele deixa de cumprir com a lei, ele está morto para a lei, porque é isso que a lei diz. A lei diz que se alguém, e ele vai explicar isso aos irmãos, os irmãos Gálatas, que se alguém quisesse se justificar pela lei, teria que cumprir toda a lei. Deixando de cumprir qualquer coisa da lei, estaria condenado, seria culpado por tudo. Então, logo, se ele deixou de cumprir alguma coisa relacionada à lei, a lei já lhe considera um morto, perdido. E ele diz, então, pela própria lei, eu estou morto para a lei. Ele quer agora focar-se no Senhor, Deus, em Jesus Cristo, na sua graça. E agora ele vai mostrar para aqueles irmãos que eles precisam entender que não é a lei que justifica. Não é pela lei que ele vai se justificar. Que eles, pela lei, estão condenados, estão mortos. Porque ninguém conseguiu se justificar pela lei. Porque para se justificar pela lei, teria que se cumprir toda a lei. E ninguém conseguiu fazer isso. Então, logo, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos de um novo pacto. E foi isso, então, que Jesus Cristo trouxe ao ser humano. Um pacto fundamentado na misericórdia divina, chamado graça. É a graça do Senhor que nos salva, e é isso que é importante para o crente, é isso que Paulo queria que os seus irmãos entendessem, e não ainda estarem presos à lei. Mas viver para Deus é possível quando renunciamos tudo que possa nos levar ao pecado. No versículo 18, ele diz isto: porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. É como se Paulo estivesse, aqui ele está se referindo inicialmente à lei. Mas quando um crente, ele conhece o Evangelho, ele é salvo pela graça do Senhor, mas ao mesmo tempo, com o passar dos dias, ele começa a querer voltar para as coisas do pecado. Ele começa a querer fazer uma conciliação com a vida espiritual e a vida mundana, com a vida que ele está vivendo agora, com a vida que ele vivia antes. Ele começa, às vezes, a querer justificar suas falhas, seus erros, seus pecados. Isso se torna uma coisa muito incoerente para um crente. Não dá. O apóstolo Paulo diz que como é que eu vou voltar a reedificar aquilo que eu destruí? Então ele, quando encontra-se com o Senhor Jesus, ele vai abrir mão de tudo que ele cria antes, de tudo que ele praticava antes. Ele abre mão de tudo isso, ele destrói todos os seus conceitos, todos os seus valores, tudo foi, como ele próprio diz, como ele próprio vai dizer, foi considerado como refúgio. Ele vai jogar tudo para trás para estar centralizado no Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em viver para o Senhor. Então, para isso, ele precisava renunciar e não querer voltar. Aquela questão do povo hebreu na saída do Egito. Sai do Egito na primeira oportunidade e começa agora a sentir saudade do Egito e querer voltar ao Egito. Às vezes, é lamentável que algumas pessoas ingressem no Evangelho e parece que sintam saudade ainda do mundo, da vida de pecado, e queiram voltar, e queiram continuar provando ainda de alguma coisa da vida pecaminosa, dos prazeres mundanos, dos prazeres da carne. Ainda parece que não se libertaram totalmente, estão muito presos àquilo. Nós, se queremos realmente viver para Deus, precisamos renunciar tudo que possa nos levar ao pecado. Eu diria que especialmente aquelas coisas que já conhecemos ou que já fazíamos. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Ele conhecia o que era a lei, ele sabia de tudo. Ele sabia também o que ele fez antes de conhecer a Jesus Cristo. Ele sabia as suas práticas, ele sabia que tinha coisas que lhe atormentavam ainda, que ele tinha praticado, e que aquelas memórias ainda estavam muito presentes na sua vida.
E por que ele ia querer reedificar, construir aquilo, voltar a tudo aquilo? Ele diz que com isso ele vai se tornar ele próprio um transgressor, um desobediente, um pecador. Ele próprio com as suas práticas. Nós precisamos, meus irmãos, fugir daquilo que nós sabemos que nos faz mal, daquilo que tem a aparência do pecado, como diz a Bíblia, fugir da aparência do pecado, aquela coisa que você já fez, aquela coisa que você já praticou, aquela coisa que estar muito presente em sua vida antes de se encontrar com Jesus, mas que você sabe no que resulta. Então fuja dessas coisas, não queira provar, não queira voltar a experimentar. Se lhe der uma saudade, jogue essa saudade bem para longe, vá para os pés do Senhor, corra para a palavra do Senhor, busque ao Senhor, vá buscar a força, como disse o rei Josafá, em Deus. Coloque seus olhos, seu pensamento, sua vontade em Deus, que vai lhe fazer vencer isso. Mas querer voltar e voltar especialmente para aquelas coisas que nós já fazíamos. Então olhemos aqui a questão do povo que agora foi liberto do pecado, liberto da lei, e agora quer voltar para o pecado, ou quer voltar também para viver debaixo da lei. E Paulo diz que é como voltar para a escravidão. Então, um crente, uma vez salvo, uma vez liberto, se ele quer realmente viver para Deus, ele vai renunciar tudo que tem aparência de pecado, especialmente as coisas que você já conhece, que você já provou. Por que voltar a querer beber? Por que voltar a querer fumar? Por que voltar a querer se prostituir? Por que querer voltar a qualquer coisa da sua vida pecaminosa? É querer ainda alimentar essas coisas. Alimentar, às vezes, que a gente alimenta na mente, às vezes, essas coisas. Então deve ser apagado totalmente. Porque nossa mente deve estar cheia agora de Deus, da sua palavra, das coisas dos céus. Essas coisas que nós precisamos buscar, como diz o apóstolo Paulo. Então, renunciar a tudo que possa nos levar ao pecado, para se deixar guiar pelo Senhor e por sua palavra. Em Isaías, no capítulo 2, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Casa de Jacó era o povo do Senhor. Jacó era um grande patriarca do povo hebreu. Então, muitas vezes, esse povo era chamado também de casa de Jacó. É o povo de Israel, como era também o nome de Jacó. É esse povo que o Senhor está dizendo, andemos na luz do Senhor. Vamos andar na luz. É andando na luz que nós fugiremos do pecado, que nós estaremos seguros, diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, meus irmãos, que vai nos fazer andar por esse lugar seguro, que vai nos guiar pelo caminho do Senhor. É através de sua palavra que o Senhor nos guia. Assim, nós diríamos também que nós precisamos procurar agradar ao Senhor em tudo. Então, fugir daquilo que tem aparência do pecado, renunciar a tudo que possa representar o pecado, nos levar ao pecado, e assim querer agradar em tudo ao nosso Deus. Viver para agradar ao Senhor. E o pecado não agrada ao Senhor. Com a vida pecaminosa, nós não agradaremos ao Senhor. O apóstolo Paulo, querendo mostrar que nós precisamos priorizar o agradar ao Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, falando sobre a questão do casamento, ele não condena o casamento, muito pelo contrário, ele não a condena, mas ele mostra até que o casamento deve ser uma maneira da pessoa evitar o pecado, se a pessoa não se contém. Mas ele quer mostrar que se alguém puder viver sem o casamento, se dedicando melhor ao Senhor, vai ser muito mais proveitoso. Porque diz ele que se alguém não é casado, vai cuidar das coisas de Deus, vai estar servindo ao Senhor, tem mais tempo para servir ao Senhor. Ele diz que
Um homem casado, ele não tem tanto tempo para agradar o Senhor, ele vai se preocupar em agradar o mundo, em agradar a sua esposa. Assim como a esposa casada, ela vai se preocupar, diz ele, em cuidar do mundo, em agradar ao seu esposo. Ou seja, assim, a pessoa crente casada, ela não vai ter todo o tempo disponível para servir ao Senhor. Como eu disse, repetindo, o apóstolo não está condenando o casamento, mas o que ele está mostrando aqui é que teremos mais tempo de servir ao Senhor, de viver para o Senhor, de agradar ao Senhor, quando não temos que dividir a nossa vida, o nosso tempo, com a outra pessoa, com outras pessoas ou com outras questões da vida. Ele está chegando aqui esse momento, e que eu diria que é o momento extremo onde ele está nos advertindo sobre essa necessidade de agradar ao Senhor. Nós precisamos renunciar qualquer coisa que possa nos levar ao pecado, porque teremos ou devemos ter o propósito de agradar a Deus em tudo. E o pecado desagrada a Deus. E uma pessoa em pecado desagrada a Deus. Então, agradar a Deus em tudo. E aí o apóstolo, no texto de Coríntios, ele fala em agradar a Deus na sua totalidade. E é isso que ele quer mostrar quando ele diz que a pessoa casada vai separar-se, vai dividir-se, não vai ter todo o tempo para o Senhor. Vai estar preocupada também em agradar o mundo, em agradar o seu cônjuge. Mas diríamos, meus irmãos, que viver para Deus é possível quando Deus está presente em nossa vida. Viver para Deus é possível quando Deus está presente numa relação de comunhão. Em Apocalipse 13:20, nós, então, ouvimos aquelas palavras maravilhosas de Jesus Cristo. Para nós hoje, eu diria que maravilhosa, e naqueles dias, para aqueles que ouviram, não tão boa, não tão agradáveis, pelo contexto ali do momento, quando Jesus Cristo, através do apóstolo João, direciona-se à igreja de Laodiceia, uma igreja muito cheia de si, muito vaidosa, muito autossuficiente, e que preocupava-se com muita coisa e tinha muita coisa, e parece que Jesus Cristo estava fora da igreja. E aí Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como eu disse, para o contexto ali, para a realidade daquela igreja, as palavras de Jesus Cristo não são tão boas. Porque Jesus Cristo veio a igreja que achava que tinha tudo, que era rica, que era poderosa, que era autossuficiente, cheia de si, mas que ao mesmo tempo Jesus Cristo estava meio que de fora da igreja. Isso é uma infelicidade muito grande. Quando a igreja, ou quando um crente, ele se enche de si mesmo, ele começa a se sentir a pessoa autossuficiente, começa a se ver como superior a todos os outros, e ele não se quebranta diante do Senhor, e ele não se humilha diante do Senhor, e ele não se preocupa com aquilo que realmente o Senhor quer da sua vida. E muitas vezes se torna como estavam agora sendo os irmãos Gálatas e aqueles que os influenciavam. Autossuficientes, mas também muito legalistas. É um problema muito grande quando o crente chega a esse ponto de se achar superior aos outros, mais santo do que os outros, e que começa agora a querer olhar os outros de cima para baixo, porque se sente superior aos demais. E aí a gente fica pensando onde ele aprendeu essas coisas. De Jesus não foi. De Jesus não foi, porque Jesus se ajoelhava diante dos seus discípulos para lavar-lhe os pés. Jesus era humilde. Então essa igreja cheia de si, ela não estava preocupada
com Jesus. Jesus não encontrava espaço ali. Jesus não se sentia dentro daquela igreja. Jesus não se sentia participante da vida daqueles irmãos. Aí ele vai dizer: eu estou com você, eu estou na porta, estou batendo. Na porta da igreja, na porta da sua casa, na porta da sua vida. Eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, aí sim, vai haver uma relação de intimidade, haverá uma comunhão. Eu vou entrar na sua casa, eu vou estar com você, eu vou comer com você, você vai comer comigo. Como já observamos, comer com alguém era manter laços de amizade, era ter pacto, ter comunhão, aliança com a pessoa. Então, viver para Deus é possível quando Deus está presente, quando Jesus Cristo está presente, e está presente numa relação de comunhão. Mas quando Deus está presente num processo também de santificação. Comunhão, mas santificação. Em João, no capítulo 15, Jesus Cristo se coloca como sendo a videira verdadeira, toma Deus como sendo o agricultor, o viticultor, e nós, os seus discípulos, como sendo ramos dessa videira. E ele mostra que precisamos estar ligados a essa videira. Que um galho ou um ramo, sem estar ligado à videira, ele não vai ter vida. E ele não vai produzir. Ele não vai frutificar. Ao mesmo tempo, estando, digamos que próximo à videira, ou ligado à videira, mas sem produzir, ele também não vai servir. Ele vai ser cortado. E aí ele diz que o pai, como viticultor, vai podar essa videira, tirando-lhe os galhos, os ramos que não frutificam. E aí esses galhos cortados vão ser lançados fora e no devido tempo vão ser queimados. Entenderam? Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, termos uma relação com o nosso Deus, mas uma relação de santificação, onde o nosso Deus terá a oportunidade de nos podar, de nos santificar, de cuidar das nossas vidas. É Deus quem faz isso, na pessoa do Espírito Santo. Uma vez convertidos, uma vez salvos por Jesus Cristo, nós seremos cuidados, tratados nessa obra de santificação pelo Espírito Santo. Nós entendemos que Deus Pai é o Criador. Jesus Cristo é Deus, o Salvador. E o Espírito Santo é o Deus santificador. É Ele quem atua em nossas vidas. Então, para viver para Deus, nós necessariamente precisamos estar ter o Senhor presente em nossa vida. Numa relação de comunhão, mas também num relacionamento de santificação. Enfim, viver para Deus é possível quando conseguimos responder positivamente aos apelos do Senhor. Diz o texto de Isaías no capítulo 6, versículo 8, diz a palavra do Senhor que quando Isaías vê o Senhor, ouve o Senhor, treme diante do Senhor, mas depois ele ouve uma voz do Senhor que lhe fala assim: a quem enviarei, quem haverá de ir por nós? E ele prontamente, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Viver para Deus, meus irmãos, como já observamos, e é essa também a compreensão do apóstolo Paulo, é uma vida de consagração. Então, viveremos para Deus quando estivermos prontos para responder ao Senhor da maneira como Ele quer. Responder positivamente, dizer sim para aquilo que o Senhor quer ouvir, para aquilo que o Senhor pergunta de nós. Dizer sim como resposta ao nosso Deus diante dos seus apelos. O profeta Isaías, ele diz sim para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é viver
para Deus, é se consagrar ao Senhor. O apóstolo Paulo ele estava muito seguro disso, e aí é isso que ele diz no versículo 20, como já observamos. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entendemos aí uma disposição do apóstolo Paulo em se viver para Deus, em viver uma vida consagrada para o Senhor. Permitir que o Senhor viva em sua vida. Ele estava disposto sempre a fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. O apóstolo Paulo, nesta carta, diante de todas as inquietações, das provocações, das críticas feitas por aqueles que o acusavam, ele vai chegar num determinado momento e ele vai dizer: de agora em diante ninguém me moleste mais, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele viveu para Jesus Cristo. Ele viveu para Deus quando encontrou-se com o Senhor naquela estrada em Damasco. Um dia tivemos um encontro com Jesus, meu irmão, minha irmã. Que esse encontro seja algo que nos marque profundamente. Jamais queiramos voltar atrás. Vamos prosseguir firme com esse ideal de viver para Deus. Pois é possível viver para Deus. Em meio a tudo, é possível viver para Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor nos abençoe a viver para o Senhor. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Muito obrigado pela oportunidade de falar aos irmãos nesta noite, em meio às limitações, às dificuldades que enfrentamos nos últimos dias, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade, nos dar esse meio de comunicação, onde assim chegamos aos nossos irmãos e compartilhamos daquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por isto, por todos os irmãos, por todas as igrejas que dia a dia têm usado também esse meio de comunicação tão maravilhoso que tem sido para nós nesses dias, a internet, para falar aos irmãos, aos teus servos. Quero, Deus bendito, te rogar, Senhor, que a tua palavra fique na mente, no coração dos irmãos, que eles não se esqueçam dela, mas que ela penetre profundamente na vida dos irmãos, que alcance o seu coração e assim faça-os entendê-la e ao mesmo tempo que eles se coloquem diante de ti para serem usados por ti, para viverem para ti. Que a vida do crente seja uma vida consagrada a ti, Senhor. Que o propósito nosso seja, antes de tudo, fazer a tua vontade, te agradar, viver em tua presença, rejeitar as coisas que não te agradam, tirar das nossas vidas, ou permitir, em alguns momentos, quando necessário seja, que o Senhor mesmo faça isto, tire das nossas vidas, mesmo que isso nos doa, mas que o Senhor tire das nossas vidas aquilo que não te agrada, Senhor. Eu te oro assim, te peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos, a todos que nos ouviram neste momento, que a tua graça não lhes falte. É isso que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.